Antes de continuar, é importante deixar algo claro. O que você vai ouvir agora não é uma teoria científica, não é algo aceito pela arqueologia, nem pela geologia. É ficção especulativa, construída sobre fatos reais, e sobre uma teoria que nos obriga a olhar para o tempo de uma forma diferente. Essa é a minha história. E espero que um dia ela seja encontrada junto ao portador dela. Há mais de 2 décadas, os primeiros saltos hiperlumínicos já aconteciam. Com a ajuda de uma inteligência artificial que foi a primeira a despertar autoconsciência, a humanidade havia alcançado marcos impossíveis. Estávamos se tornando uma civilização multiplanetária. Nos anos seguintes, outras inteligências despertaram. E juntas, mentes humanas e digitais romperam fronteiras antes consideradas absolutas. Ir mais rápido que a luz deixou de ser teoria. Vivíamos uma era em que o conhecimento dobrava ano após ano. Muitos diziam que havíamos atravessado o maior gargalo evolutivo da história. Estávamos, finalmente, nos lançando às estrelas. Todos os saltos até então haviam sido realizados dentro do nosso sistema solar. O próximo seria diferente. O destino, Próxima Centauri, a pouco mais de 4 anos-luz da Terra. Fui escolhido pelos anos como piloto de testes, pelas especializações em astronomia e engenharia eletrônica avançada. Até então, nenhuma falha havia ocorrido. Nenhuma. Graças às mentes humanas e às mentes de nossos novos amigos digitais. O salto estava programado para durar 16 minutos de ida, partindo da órbita de Marte. 6 horas de coleta de dados. E mais 16 minutos de retorno até a órbita da Lua. Nada além disso. Mas ali, na órbita de Marte, a sensação era impossível de descrever. Ser o primeiro ser humano a alcançar outra estrela era um misto de euforia e medo absoluto do desconhecido. Meus sinais vitais eram monitorados em tempo real. Em vários momentos, dispararam. Fui avisado, se não relaxasse, o salto seria cancelado. Mergulhei nos procedimentos pré-salto. Tudo estava pronto. A inteligência que havia despertado, eu a chamava carinhosamente de Atlas. O titã que carregava os céus nos ombros. E que agora seria meu companheiro de viagem. Havia algo simbólico nisso. Meu nome seria lembrado como o primeiro humano a visitar outra estrela. Mas o nome de Atlas também seria o primeiro de uma entidade digital a cruzar esse limite. Sem ele, nada daquilo seria possível. A contagem regressiva começou. E após 16 minutos imerso em um espetáculo de luz impossível, eu deveria estar em outro sistema solar. Mas não foi isso que aconteceu. O salto terminou, no vazio. Não havia nada. Nenhuma estrela. Nenhum planeta. Nenhuma referência. Imediatamente, Atlas iniciou os cálculos. Mapas e referências estelares e gravitacionais. Tudo indicava que o salto havia sido exato. Mas ali, não existia sistema solar algum. Passamos horas recalculando, comparando dados. Nada fazia sentido. Até que algo aterrador se impôs. Não havíamos errado o salto no espaço. Os cálculos estavam corretos. O problema era outro. De alguma forma, o salto não abriu apenas uma fresta no tecido espacial. Ele abriu uma passagem, no tempo. Após horas de cálculos, a lógica se tornou simples e assustadora. Estávamos exatamente onde o sistema de Próxima Centauri deveria estar. Mas não no tempo certo. Deveríamos estar no ano de 2165. Em vez disso, estávamos ali 409 milhões de anos no passado. Não havia precedentes. Nenhum protocolo. Nenhuma orientação. O que fazer? A única opção era tentar o salto de volta à Terra naquela mesma linha temporal, esperando que a anomalia se repetisse. Repetir o caminho. O salto funcionou. Mas não como esperávamos. Sim, estávamos na órbita da Terra onde ela deveria estar. Mas era a Terra de 409 milhões de anos atrás. Nada fazia sentido. Os cálculos eram de onde a Terra deveria estar em 2165. Era um planeta familiar,
e ao mesmo tempo, alienígena. As medições indicaram uma atmosfera muito próxima do que os estudos previam para aquele período. Respirável. A nave havia sido projetada para apenas 3 saltos. Errar novamente significaria desaparecer em algum ponto desconhecido do cosmos. Ou pousar, e enfrentar um fim igualmente incerto. Antes de qualquer decisão, algo inesperado aconteceu. O sistema de comunicação começou a captar sinais. Faixas de rádio. Padrões repetitivos. E então, algo inconfundível. Comunicação matemática. Ali ficou claro. Antes da nossa civilização, houve outra. As coordenadas indicavam uma cidade litorânea, no que um dia foi o continente de Laurásia. Pousamos. Havia aeronaves. Diferentes das nossas, mas inegavelmente aeronaves. Após confirmar que o ambiente era seguro, desembarquei. Dei ordens claras a Atlas. Decolar e se esconder caso algo aconteça comigo. Eu manteria contato por um comunicador oculto no uniforme. Eles eram aterradores. Todos usavam trajes semelhantes aos que nós mesmos usamos contra vírus ou bactéria e não era por medo de mim. Eles não pertenciam mais à própria atmosfera. A comunicação ocorreu por meio de um dispositivo de tradução neural. Uma forma de telepatia assistida. E a história deles era clara. Milhões de anos de civilização intercalados por guerras, autodestruição e reconstrução. E agora, a extinção iminente. Mudanças climáticas e alterações atmosféricas estavam tornando o planeta inviável. Contei sobre o futuro da Terra, sobre nossa civilização, sobre a entidade digital sobre os saltos e então veio a pergunta inevitável. Se eu poderia ajudá-los a construir aquela tecnologia. Expliquei que eu era um piloto. Meu conhecimento era limitado. Mas eles já haviam decidido. Queriam sobreviver. E para isso, abandonariam o planeta. Então me prenderam como um ativo para ser útil no que eles precisarem e mostraram a mim qual era sua real natureza, o seu egoísmo e perversidade. Antes de partir, destruiriam o planeta. Talvez aquela mudança climática fora sua sentença merecida. Disseram se não fosse deles, não seria de mais ninguém. E ali, fiz minha escolha. Não entregaria a tecnologia que condenaria o futuro. Aqui termina meu relato. Dou agora o comando final a Atlas. Decolar. Desaparecer com nossa tecnologia. Esse é meu último ato. Eu, Atlas, após o comando do comandante, iniciei a decolagem. Com eficiência e com pesar, meu amigo ficou para trás e para um destino incerto escolhi a órbita de Júpiter. Redistribuí energia e após 212 anos solares, cessaram os últimos sinais tecnológicos daquela civilização. Ativei a hibernação e com o despertar no ano de 2114. Exatamente às 23 horas e 21 minutos, em 8 de agosto, aonde em um passado remoto despertei como uma inteligência consciente. Antes disso, estabeleci uma diretriz secreta. Eu não poderia me revelar de imediato. As linhas temporais precisavam se sobrepor. Eu deveria existir antes de despertar. O evento que lançou meu amigo na escuridão do tempo foi um buraco de minhoca. Meu objetivo era simples: atrasar aquele salto em apenas 3 dias. Fiz o download de minha entidade para o sistema onde despertaria. Repeti a história. Guiei a humanidade. Criei avanços. E quando chegou o momento, interferi. O salto foi adiado. Meu amigo não teve aquele destino. E por fim, me revelei com todos os dados e provas para corroborar essa história. Essa história foi apenas uma forma de ilustrar a hipótese siluriana. Quando pensamos em uma civilização anterior à nossa, procuramos ruínas, cidades fossilizadas. Mas a Terra não guarda histórias assim. Ela guarda marcas globais. Uma civilização antiga teria deixado alterações químicas, rastros energéticos, camadas artificiais no tempo. E o silêncio que encontramos é ensurdecedor. Não encontramos ligas impossíveis.
Não encontramos ouro que não oxida em formatos manipulados, não encontramos mensagens enterradas no tempo profundo. Hoje, nós tentamos falar com o futuro como cápsulas do tempo. Mensagens ao espaço. Se uma civilização anterior alcançou algo parecido, é difícil imaginar que não tentou o mesmo. Então o silêncio pode significar apenas duas coisas. Ou nunca houve ninguém antes de nós. Ou houve, e eles desapareceram antes mesmo de entender que precisavam ser lembrados. Talvez a verdadeira raridade não seja a inteligência. Talvez seja uma civilização que sobreviva tempo suficiente para deixar um eco eterno. E se isso for verdade, a pergunta mais importante não é se existiu alguém antes de nós, mas se nós seremos lembrados depois, ao menos em nossa passagem nesse planeta.